Boa tarde, presidente. Teve essa decisão do STF, o senhor já falou sobre ela mais cedo, mas tem uma coisa que está matando todo mundo de curiosidade aqui na Câmara. Quando é que o senhor vai escolher o candidato do senhor? Eu vou escolher nos próximos dias, dentro de uma aliança que nós estamos construindo desde setembro, outubro, o nome, ouvindo a todos os partidos que dela participem. Mas o senhor não trabalha com uma data limite? Quê? O senhor não trabalha com uma data limite? O mais breve possível. Acho que agora está mais do que na hora de escolher o nome. Até o dia 15 eu já tinha dito isso a todos. Tanto que eu propus dia 8, mesmo antes da decisão do Supremo, a gente tem que ter um nome para que esse nome possa ir atrás dos eleitores. O bloco é importante no primeiro momento, mas o candidato é fundamental. Obrigado. Presidente, com esse resultado do STF, que a gente acredita que vai continuar assim, apesar de ser virtual a votação, o que a gente pode esperar que muda nas questões de votações até o fim do ano? A princípio não teremos votações em janeiro, ou teremos? Isso ajuda a acelerar algumas votações, algumas reformas, ou mais atrapalha? Qual é a opinião do senhor? Eu espero que ajude. Eu espero que o governo deixe as eleições para fevereiro e nos ajude a construir a votação dos projetos, Até porque o mais importante de todos, o governo tinha prometido apresentar um texto com o senador Márcio Bittar logo depois do primeiro turno, depois do segundo, e até agora não apareceu. Então eu espero que a gente consiga daqui para frente esquecer as desculpas que muitos davam, Até porque a Câmara durante a pandemia votou muitas coisas, votou inclusive a lei do gás, a lei de recuperação judicial, consertou o texto do saneamento. Então a Câmara fez muito na agenda econômica também. Então essas desculpas, elas acabaram. E agora eu espero que o governo possa resolver o mais rápido possível a emergencial no Senado e junto com a Câmara e o Senado construir o texto da tributária, que eu tenho certeza que é uma matéria que vai gerar um impacto muito forte na capacidade, na decisão de investimento das empresas e no aumento da competitividade das empresas brasileiras. O senhor ainda quer tentar ter votações em janeiro ou essa ideia está descartada? Eu acho que a PEC emergencial ela só consegue ser promulgada em janeiro. Eu acho que essa é uma questão que deveria interessar o governo também, avançar na emergencial e tê-la aprovada antes da aprovação do orçamento. Eu acho que o orçamento ele precisa da PEC emergencial e quem está olhando o Brasil para 2, 3, 4 anos na frente também precisa da emergencial, como também precisa da reforma tributária. Presidente, tem alguma data para ser votada a reforma tributária e o que falta para colocar o projeto? Não, hoje o líder Ricardo Barros mandou uma mensagem, nós estamos esperando a chegada do relator a Brasília, que deve ser agora no início da tarde, para que a gente possa tentar construir terminar de redigir o texto, que os pontos do texto já estão todos ajustados com o governo tem contribuído nessa matéria, apresentou o projeto de lei da unificação do PIS e COFINS, está discutindo com os estados e municípios, principalmente com os estados, a questão do texto do fundo, que a gente vai fazer junto com o governo federal. Espero que entre hoje e amanhã o líder Aguinaldo e o líder Ricardo Barros possam avançar no texto, apresentar para os líderes, para que a gente possa ter aí alguns dias para discutir a matéria e votá-la no plenário da Câmara. No seu grupo de apoio, o MDB, DEM, Republicanos, já há divergência sobre quem deveria tentar se candidatar à presidência da Câmara. Como conseguir conciliar esses interesses e quais são os critérios para o candidato que o senhor vai apoiar? É sempre assim, todos querem ser candidatos, Eu disse a eles uma vez que todos confiavam em todos, mas sempre gerando algum tipo de obstáculos para que sobe para si a candidatura. Eu acho que o importante é que esse bloco, incluindo alguns partidos de esquerda, possa estar unidos para que a gente possa ter o candidato. Claro que o grande desafio é saber qual dos candidatos mantém um bloco tão grande de pé até o dia da eleição. Presidente,
passadas as eleições e agora essa decisão do Supremo, quais são as pautas mais importantes que o senhor acha que dá para votar ainda até o final do ano? O que ainda é importante e está previsto? Eu acho que o PLP 101, PLP 137, a emenda constitucional da cota de vagas de mulheres para o Parlamento, para o Legislativo. A eleição municipal mostrou que ainda temos quase 1.000 câmaras de vereadores sem participação das mulheres. A regulamentação do Fundeb, com certeza. A reforma tributária, sempre fui um otimista, vou continuar sendo um otimista, e talvez algumas matérias a lei cambial, que também a gente quer votar rápido, já que esse texto já está pronto há muito tempo, e vamos ver se a gente consegue discutir com os líderes e com o governo mais alguma outra matéria que se tenha a mesma urgência dessas já colocadas. A PEC emergencial, a gente sabe, está no Senado, mas como o senhor é um entusiasta da matéria, qual é a sua expectativa de tramitação da PEC emergencial? Não é que eu sou um entusiasta, eu estou vendo o trem indo em direção, né, a um muro ou a um volume de pessoas que estão no trilho a 700 km por hora. Né? Vai bater no muro, vai atropelar as pessoas e vai ser um desastre, né, para milhões de brasileiros que precisam que o orçamento mantenha a sua política de equilíbrio fiscal. Lembrando que nós temos aí um déficit primário que deve estar projetado para o ano que vem na ordem de 2,5%, que também vai pressionar os gastos públicos. Lembrando que o déficit primário sempre vai trabalhar com uma projeção para o crescimento da dívida pública, que já é muito alta, né? Ficou muito alta. Então, não é que eu seja um entusiasta, eu estou vendo de forma racional. É uma matéria difícil, tanto é difícil que até agora o governo não conseguiu assumir a responsabilidade sobre da onde vai cortar recursos no orçamento para garantir uma trajetória para a dívida pública e parte dos recursos para um plano de ampliação do Bolsa Família, porque a gente sabe que é muito difícil cortar o orçamento primário brasileiro, mas não tem, infelizmente, nesse momento, não há outro caminho que não seja esse. Para a dívida, ainda existiriam outros caminhos, redução de subsídios tributários, né? Até no futuro, se o governo resolvesse por esse caminho, o aumento de alíquota de impostos, que eu sou contra, mas seria um caminho para resolver a dívida. A questão da ampliação do Bolsa Família, só olhando a redução dos gastos primários. Do meu ponto de vista, não há outro caminho. Boa tarde, presidente. O senhor falou mais cedo também sobre a questão das vacinas e disse que o Congresso pode acabar tomando aí alguma decisão se o governo não tomá-la muito proximamente, né? Queria saber o que seria isso, um projeto com definição de cronograma? Há uma outra medida provisória que trata de vacina e que a nossa intenção é que a gente possa votá-la até quinta-feira. Mas isso definiria um cronograma? Sim, também? Se o governo não... Eu pedi ao relator que organizasse com o deputado Luizinho e com o Ministério da Saúde. O ideal é que se organize isso em conjunto, que a gente tenha um plano para isso, porque as pessoas, né, tem muita gente monitorando, muita pesquisa monitorando as redes sociais, monitorando por pesquisa as famílias, as pessoas vão começar e começaram já a entrar num certo pânico, num pânico grande. As pessoas que têm renda já estão começando a ver para onde vão viajar para tomar a vacina, ou para o Chile, que comprou uma, ou para a Inglaterra. Então, é muito grave que o Brasil não defina logo um plano, não resolva de forma definitiva qual é o caminho e como o governo vai trabalhar e também como é que vai orientar o setor privado a trabalhar em relação às vacinas. É claro que você olha a Inglaterra, é um modelo. Na Inglaterra é quase tudo um sistema único. Mas quando você olha os Estados Unidos, você vai ver que é um modelo completamente diferente, que em todas essas redes de farmácia vai ter a vacina à disposição quando ela for aprovada. Então, cada país tem um caminho. O que nós precisamos, já que temos um sistema híbrido, é construir o nosso caminho que dê segurança à sociedade. A sociedade quer a vacina, a sociedade precisa da vacina. Nós estamos tratando ainda de milhões de brasileiros que terão que passar, né, pela doença, muitas pessoas com UTI, vão perder vidas ainda, e mais do que isso, já ficou claro que as pessoas podem perder sua imunidade
e ser contaminados novamente. E a segunda vez está vindo pior do que a primeira. Então, as pessoas vão começar a entrar em pânico se o Brasil ficar para trás nessa questão de ter um plano, uma estratégia clara e objetiva. É bom que isso seja feito com o governo, eu disse isso já ao presidente Bolsonaro, mas nós vamos avançar de qualquer jeito, até porque o Supremo também vai avançar, e eu acho que o melhor caminho é que se faça de forma integrada entre o Executivo e o Legislativo e depois a decisão final do Supremo. O senhor acha que o Legislativo pode tomar uma decisão ainda esse ano para essa definição? Deve. Tem a medida provisória? Deve. O meu ponto de vista é esse. Junto com o governo é o ideal, mas certamente deve tomar essa iniciativa rápido, pedir ao relator que apresentasse um texto, no máximo até quarta pela manhã, para que a gente possa discuti-lo e, se possível, aprová-lo na quinta ou na outra segunda-feira. Perfeito. Uma última dúvida, já tem uma lei aprovada aqui pelo Congresso de 72 horas para a Anvisa aprovar, caso seja aprovado em algumas autoridades estrangeiras. Isso. O senhor acha que isso já, a vacina, ela se engloba nesse conceito? Se for aprovada, por exemplo, nos Estados Unidos pela FDA, a gente já teria esse prazo? Em tese poderia, mas eu acho que uma regra objetiva nos dá mais segurança para que a gente não coloque a sociedade em situação de pânico. Obrigada. Presidente, boa tarde. Voltando a falar sobre sucessão na Câmara, pela manhã o senhor falou no nome de Aguinaldo Ribeiro, mesmo partido de Arthur Lira. Falei 4 nomes. Oi? Falei 4, 5 nomes, né? Incluindo Aguinaldo Ribeiro, mesmo partido de Arthur Lira, em tese, é um candidato alinhado ao Palácio do Planalto. O senhor acha que Aguinaldo Ribeiro, mesmo sendo de um mesmo grupo, ele pode representar mais essa independência do parlamento que o senhor defende? Acho que todos os 512 deputados são elegíveis. Qualquer um pode ser alternativa desse campo nosso, que, como eu disse pela manhã, é o campo que vai defender e que vai trabalhar o movimento da Câmara Livre, né? É importante que a Câmara dos Deputados mantenha a sua independência, não apenas em relação ao Executivo, mas também em relação ao Poder Judiciário. Eu acho que esse é o grande mote do nosso movimento, é criar uma candidatura que mantenha a independência da Casa e que mantenha esse movimento de enfrentamento, muitas vezes até 3 meses atrás com o Executivo, algumas vezes com o Judiciário, mas mais com o Executivo, que garanta a nossa independência e a importância que toda a sociedade esteja representada no plenário da Câmara. Na semana passada, o senhor afirmou que no dia 2 de fevereiro deixaria o cargo de presidente da Câmara. No final de semana teve uma entrevista publicada por um jornal de circulação nacional, onde o senhor disse que achava melhor esperar um resultado do Supremo. Isso. A pergunta é, se a decisão de domingo à noite do Supremo fosse diferente, o senhor seria candidato à reeleição ou deixaria o cargo? Não, tudo que eu falei antes do julgamento, né, eu cumpro a minha palavra sempre. Né, isso é uma força que eu tenho aqui dentro da Câmara de Deputados. Eu cumpro a minha palavra. Eu ia cumprir novamente, mas durante o julgamento não achava correto, né, eu ficar opinando e me posicionando, mas eu nunca deixei de cumprir a palavra e a minha palavra era pública. Eu não dizia que não era candidato reservadamente, eu dizia que não era candidato para toda a imprensa registrar a minha posição. Presidente, em relação à oposição, queria saber dos nomes que o senhor indica como possíveis sucessores no bloco que o senhor apoia, alguns nomes têm a restrição clara de partidos da oposição. Quero saber como que os senhores vão trabalhar para que essa oposição não continue, já que o Arthur Lira, por ser um candidato do governo, já enfrenta essa resistência. Como não entrar nesse pé de igualdade e ter alguma vantagem com a oposição? Eu acho que o mais importante é a construção de um movimento, como eu disse, da Câmara Livre, e esse movimento escolhe o candidato, e a principal preocupação da oposição é a independência da Câmara em relação ao Poder Executivo e a pauta dos costumes. Isso nos une, nos garante convergência, e tenho certeza que aquele que for escolhido vai ser escolhido porque todos os partidos foram ouvidos, né? Sem vetos, claro, porque como ninguém gosta de ser vetado, ninguém deve vetar ninguém. Claro que dentro de cada bancada a realidade sobre quem tem mais votos, quem trabalha melhor cada bancada, essa análise sempre é feita para que se possa escolher o candidato que mantenha esse movimento, que eu acho que vai ser majoritário na casa, mantenha esse movimento de pé. O senhor vem falando bastante desse movimento de Câmara Livre, né? Queria saber se falei hoje.
Eu queria saber se esse posicionamento não acaba refletindo uma crítica à candidatura do líder do PP, já que ele é um candidato alinhado com o Planalto. O senhor acredita que a candidatura do Lira não seria independente e não faria uma Câmara Livre? Eu queria saber como está a sua relação com ele também. Antes de eu sair de férias, eu sei que o senhor estava algumas semanas sem falar com ele por telefone. Queria saber se melhorou a relação. Não, mas não tenho problema de relação com ninguém, nem trato da candidatura dos outros. O governo é que tem fixação no meu nome e trabalha para derrotar o meu candidato, e trabalhava para derrotar essa possível candidatura, que como sempre eles veem fantasmas pelo Palácio do Planalto, eles é que têm candidatura contra. A minha candidatura é a favor da independência da Câmara, e tenho certeza que esse é o ambiente que será vitorioso na eleição do início de fevereiro. Não estou dizendo que os outros não são, estou dizendo que o candidato que representará esse nosso campo será um candidato que com clareza vai trabalhar a independência da Câmara, vai trabalhar o movimento da Câmara Livre, da Câmara Independente e do fortalecimento da democracia no nosso país. Presidente, só pegando um pouco de carona na pergunta do Marcelo, o senhor acha que o Planalto vai, mesmo com a saída do senhor impossibilitado de concorrer à reeleição, o Planalto vai trabalhar contra o nome do candidato do senhor? Me dá a impressão que sim, mas aí eu não tenho problema do Planalto trabalhar. Como eu falo, para quem quer uma Câmara Livre, a participação do governo é divergente desse movimento, E todos os candidatos que se digam independentes vão ter que tomar cuidado de não parecer que há uma interferência do Executivo no Legislativo na defesa de suas candidaturas. É simples assim. Eu espero que o Planalto deixe que deputados e deputadas decidam. Mas não parece que é o que vai acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é que o governo vai interferir, como já vem interferindo ao longo das últimas semanas nesse processo. E vamos ver qual vai ser o resultado. Por isso que eu digo que o nosso candidato vai ficar de forma muito clara, separado desse movimento de interferência do Executivo no Legislativo. Nós vamos certamente de forma majoritária enfrentar qualquer poder, não apenas o Executivo, que queira influenciar na nossa eleição, na eleição interna. Nós vamos criar aqui, com certeza, um caminho para separar o Executivo do Legislativo e do Judiciário. Assim, fortalecendo as instituições, a gente fortalece a nossa democracia e assim fortalece a possibilidade desse país voltar a crescer e se desenvolver como um país sério e democrático. Por fim, só uma dúvida, deputado. O senhor falou que, por exemplo, várias pautas que ainda estão por vir, e uma delas foi a regulamentação do Fundeb. Se ele não for regulamentado, não tem dinheiro para o Fundeb no ano que vem. Essa é uma pauta que vai sair nessa semana, na próxima semana? Essa semana. Essa semana. Essa semana. Eu espero que... Eu tenho certeza, isso eu não espero, eu tenho certeza que vai ser mais uma votação, como eu disse, na votação da emenda constitucional, que terá quase todos os votos do plenário da Câmara, porque todos os deputados e as deputadas, independente da cor partidária, todos eles defendem uma educação pública e, principalmente, uma educação pública de qualidade que reduza a diferença entre a educação privada e a educação pública no nosso país. Obrigada.